Essa questão é clássica em História do Rio Grande do Norte, professor Luiz Carlos. O professor lembra já de vários vestibulares, essa questão vai e volta, ela nos aparece e nos surpreende com a nova roupagem. Vamos à roupagem clássica dessa questão. A cidade do Natal, durante a invasão holandesa, foi rebatizada pelos invasores com o nome de Nova Amsterdã. Teremos então letra C. Aliás, eu lembro também que a Fortaleza dos Reis Magos também teve, professor Luiz Carlos, o seu nome mudado para Castelo de Seulen ou Castelo de Keulen, uma homenagem, uma bajulação ao Matthias von Keulen, um dos diretores da Companhia das Índias Ocidentais holandesas, que patrocina a invasão holandesa ao nordeste do Brasil. Vamos à questão de número 9. Durante a dominação holandesa na capitania do RN, de 1633 a 1654, os massacres dos colonos pelos holandeses aliados aos índios, algumas tribos de índios, foram frequentes, destacando-se pela crueldade e mortandade. Massacres como Cunhaú, Uruaçu, o próprio massacre de Ferreiro Torto, que não nos aparece aí, refletem as rivalidades políticas e religiosas europeias. Esses massacres trazem para o novo continente uma luta que existia na Europa. Essa luta era uma luta que se iniciou com a reforma religiosa. Teremos então a reforma protestante, que é iniciada na Alemanha no século XVII, vamos lembrar da história geral, Martinho Lutero, levou a uma série de conflitos religiosos entre católicos e protestantes. Durante a dominação holandesa, na capitania do Rio Grande do Norte, os massacres dos colonos pelos holandeses, aliados aos índios, foram frequentes, destacando-se pela crueldade e mortandade. Massacres de Cunhaú e Uruaçu, principalmente, refletem a rivalidade político-religiosa europeia, como a alternativa D, reforma protestante. Vamos à próxima. Deixou seu nome marcado na história do Rio Grande do Norte pelos massacres e perseguições aos colonos, massacres que ele comandou. Estamos falando de um mercenário alemão que veio junto com as forças invasoras holandesas e, ao chegar aqui, ganhou um exército particular. Imagine que ele casou com a filha de um cacique da tribo dos Janduís e se tornou uma força paralela de ocupação. Estamos falando do mercenário alemão Jacob Habib, letra A. Vamos à próxima questão. A ocupação flamenga, lembre-se que o nome Flamengo, vestibulando, é o outro nome que se usa geralmente para se referir aos holandeses. Não tem nada a ver com futebol. Bem, a ocupação flamenga no Nordeste brasileiro, no século XVII, está diretamente associada a que fato? Nos pergunta a questão de número 11. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Alternativa B, a questão do mercado açucareiro e a União Ibérica. Por que, vestibulando? Porque lembrem-se que Portugal faz uma parceria com a Holanda. A Holanda financiava a produção do açúcar na colônia portuguesa, em troca ficava com o refino. E ambos tinham o seu lucro. Portugal, que colonizava o litoral, e a Holanda, que distribuía o açúcar e revendia na Europa. Mas, quando o trono português cai na mão da Espanha, inimiga da Holanda, a Espanha interrompe esse acordo, quebra essa parceria de lucros. Revoltada, a Holanda opta pela invasão do Nordeste açucareiro. Então, gente, alternativa correta, letra B. Vamos à próxima, professor. Bem, questão de número 12. Mais cruéis e ferozes entre as tribos cariris ficaram famosos pela participação nos massacres de colonos portugueses durante a invasão holandesa ao Rio Grande do Norte. Lembrem-se que as tribos tapuias, como nos dizia o mestre Câmara Cascudo, ou o nosso professor Tarcísio Medeiros, eram as tribos cariris no Nordeste, as tribos tapuias,
recebiam essa denominação, sobretudo no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Ceará e em Pernambuco, cariris. E por quê? Porque migravam em determinada época do ano para o Vale do Cariri. Pois bem, mas a tribo que se alia aos massacres, ao Jacó Habib, será a tribo dos Janduís, que está aqui na alternativa C, vestibulando. Os Janduís, portanto, questão número 12, letra C. Vamos à próxima, professor Luiz Carlos. Bem, é o professor Luiz Carlos ajudando no sonho da sua aprovação no vestibular. Vamos lá, vestibulandos. Questão de número 13. Com relação ao período das capitanias hereditárias, o Rio Grande do Norte, de João de Barros, nosso donatário, fracassou por quê? Vamos lembrar da história do Brasil, capitanias hereditárias. O rei de Portugal dividiu o Brasil em 15 faixas de terras paralelas e doou a 12 donatários para incentivar a colonização, a ocupação do litoral diante da ameaça de perder as terras para franceses, ingleses, holandeses. Bem, a capitania do Rio Grande do Norte acabou indo para o escritor e fidalgo João de Barros. Ele até tentou colonizar a capitania, vestibulando, mas, infelizmente, a sua expedição fracassou. Ele associou-se com o donatário do Maranhão, Aires da Cunha, racharam as despesas de uma expedição, mas a expedição foi uma tragédia. Imagine vocês que, ao chegarem no Rio Grande, eles nem conseguiram desembarcar, pois foram expulsos pelos índios potiguares, então aliados dos franceses. Resolveram, então, voltar depois de dar uma passada pela capitania do Aires da Cunha, pelo Maranhão. E lá, a situação foi pior ainda. Um naufrágio vitimou a expedição, levando à morte do Aires da Cunha e ao sequestro por piratas franceses dos filhos do nosso donatário João de Barros. Assim, a capitania permaneceu abandonada, permaneceu nas mãos dos índios e dos corsários franceses, que aqui vinham em busca do pau-brasil. Ok, professor? Portanto, vamos à alternativa. Letra C. Seu donatário tentou colonizá-la junto ao Aires da Cunha, mas fracassou devido à ferocidade dos índios e a outros fatores que já falamos. Minhas considerações finais aos alunos, meu agradecimento ao professor Luiz Carlos e a minha mensagem de acredite em você, calma, estude vestibulando, a sua aprovação, o seu sonho, a sua vitória é nossa, é do professor Luiz Carlos e de toda a equipe. Continue estudando e boa sorte.